Olá pessoal, tudo bem? Professora Karina Gellen aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês como declarar o imposto de renda sendo MEI. E eu vou fazer esse vídeo mostrando tanto a declaração que você tem que fazer como pessoa jurídica e também a declaração anual como pessoa física. Lembrando que ambos os prazos são para 31 de maio de 2023. Então vamos lá? Bom, para você fazer a declaração como pessoa jurídica, você vai acessar o portal do empreendedor, que é o portal .gov.br. Cuidado para não acessar sites diferentes. Então tá aqui, você vai entrar naquele site da SNC MEI, né, que é do Simples Nacional, vai digitar o seu CNPJ, continuar a digitar a senha. Aí, você vai ter que colocar o ano calendário. Nesse caso, como nós estamos em 2023, você vai declarar sobre o ano calendário correspondente ao ano de 2022, tudo bem? E aí, você também vai ter que escolher o tipo de declaração, né? Se é a declaração original ou se é uma declaração de retificação, beleza? E clique em continuar. Nessa página, você vai preencher os seus valores, então. Lembrando que é sempre receita bruta, tá? Microempreendedor individual vai colocar a receita bruta total aqui. Então, se você está cadastrado como comércio e indústria, você coloca o valor aqui. Se você está como prestador de serviço, coloca aqui o seu valor anual. Lembrando que se você está cadastrado como as duas opções, você tem que colocar o valor correspondente à venda de produtos e mercadorias e o valor correspondente à venda de serviços. E aqui sim você coloca a soma dos dois. Aqui embaixo vocês têm que colocar se vocês têm ou não algum empregado aí durante esse período da declaração, né? Sim ou não, e clica em continuar novamente. Prontinho. Ele vai entrar numa página mostrando de janeiro até dezembro, né, do ano corrente ali que você está declarando, se você pagou todos os seus carnês, né, mensalmente. Se você não pagou, você não consegue entregar a declaração anual, então você tem que verificar se foi tudo pago. Caso contrário, você tem que voltar lá, emitir o carnezinho, efetuar o pagamento, esperar aí pelo menos de 1 a 2 dias úteis o pagamento cair e aparecer aqui que você realmente quitou todas as suas dívidas mensais aí, mediante ao fisco, tudo bem? E aí você vai clicar em transmitir. E aqui então você vai verificar os dados, né, que é a declaração original, o ano correspondente, imprimir o recibo de entrega, tudo bem? E aí é importante você guardar esse recibo, ter uma pastinha aí no seu computador de todas as entregas de declarações anuais, isso é muito importante. Bom, para a declaração de pessoa jurídica era isso. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a declaração do imposto de renda de pessoa física. Vamos às regras de 2023, porque às vezes, mesmo você sendo MEI e não estando dentro do valor que está ali correspondente, aconteceu outros eventos na sua vida que faz com que você tenha que declarar o imposto de renda. Então vamos lá? Primeira coisa, se você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração e a soma tem que ser superior a R$ 28.559,70. Então, o que vão ser esses rendimentos tributáveis? Salários, horas extras, férias, direitos autorais, valores recebidos do INSS, qualquer rendimento de investimento, benefícios, pensões, aluguéis. Então é importante você ficar atento a isso, tá? Então, se ultrapassar R$ 28.559,70, você vai ter que fazer a declaração. Outra coisa, se você recebeu qualquer rendimento, mesmo que isento, ou que não foi tributado, ou que é tributado exclusivamente na fonte, mas a soma foi acima de 40 mil, você também vai ter que fazer a declaração anual aí do imposto de renda. O que vai ser isso? Ó, indenização trabalhista, herança, doação recebida, rendimento com caderneta de poupança e qualquer outro investimento isento, indenização de seguro, seguro-desemprego, qualquer outro valor mais específico que você acabou recebendo aí a título indenizatório ou que seja tributado na fonte ou que não é tributado, mas se ultrapassou 40 mil, você vai ter que fazer a sua declaração. E aí os rendimentos tributáveis na fonte são aqueles que você recebeu, por exemplo, de concurso, se você ganhou na loteria, 13º salário, título de capitalização. Então fique atento aí a esses valores e a algo que você tenha recebido aí durante o seu ano de 2022. Se você teve em qualquer mês um ganho de capital, ou seja, lucro na venda de bens e direitos. Você vendeu uma moto, vendeu um carro, vendeu uma casa, não importa. Você vai ter que fazer a declaração aí do seu imposto de renda, tá ok? Se você realizou venda na Bolsa de Valores de mercado futuros, desde que a soma tenha sido superior a 40 mil. Essa é uma das maiores diferenças aqui na declaração do imposto de renda, pessoal. Porque antigamente, se você tivesse negociado R$ 1 na Bolsa de Valores, você era obrigado a fazer declaração de imposto de renda, tá? Agora não. Agora você só vai fazer a declaração se
as suas negociações ali na Bolsa de Valores foram superior a 40 mil, tá? Mas tem um porém. Se você em um único mês, você fez uma negociação com lucro, né? E você vendeu mais de 20 mil em ações, você vai ter que declarar mesmo que não tenha chego nos 40 mil. Porque o limite mensal ali da Bolsa de Valores é de 20 mil reais. Então, se você negociar abaixo de 20 mil por mês, você não paga imposto de renda, você é isento, né? Então, você vai lá, compra ações da Renner e aí você vende as suas ações por 19 mil, né? O total das suas ações ali deu 19 mil. Você tá isento de imposto de renda. Agora, se no mês ultrapassou, passou de 20 mil e mesmo assim ficou abaixo dos 40 mil, mesmo assim vai ter que declarar. Ou caso contrário, você tem um pouquinho de ações ali, tem 1.000, 2.000 reais em ações, 3 mil, foi a primeira vez que você começou a negociar na Bolsa de Valores, se tá dentro do ano de 2022, tá abaixo de 40 mil, não precisa declarar. Aqui também tem outra regrinha importante. Quando você vende um imóvel, né, um imóvel residencial, e você opta por isenção do imposto de renda, você tem que utilizar esse dinheiro para comprar outro imóvel em até 180 dias após a sua venda. Então, se você optou por essa isenção de imposto de renda, né, com esse ganho de capital aí no imóvel que você vendeu, você tem que fazer a declaração do imposto de renda. E se até 31 de dezembro de 2022 você somar todos os seus bens, direitos, né, contas bancárias, investimentos, casas, veículos, seja lá o que você tem, se tudo que você somar que tiver no seu nome for superior a 300 mil reais, você também vai ter que declarar. Então, você pode ver que você sendo MEI ou não, dependendo das circunstâncias, né, da sua vida, das coisas que acontecem na sua vida, você tem que declarar de qualquer maneira. Como que você, pessoa física, sendo MEI, vai declarar lá no programinha do imposto de renda? Primeira coisa, você tem que declarar a sua empresa, né? Então, você vai declarar aqui, ó, na aba de bens e direitos. Aí você vai colocar o número 3, participação societária, o código número 2, cotas ou quinhões de capital. Ele já deixa colocado aqui que é titular. Você vai colocar o CNPJ do seu MEI e você vai descrever que é microempreendedor individual. Aqui a situação entre 2021 e 2022, se em 2021 você não era MEI, você deixa 0. Se em 2022 você abriu seu MEI, você tem que colocar aqui o valor do seu capital social, né? É o valor que você tem direito em relação à empresa. Geralmente, a parte pertencente aos sócios é o valor do capital da empresa. Então, se você já tinha um MEI em 2021, coloca o valor do capital social e o valor do capital em 2022. Vamos supor que você fez um aumento de capital social da sua empresa, aí você tem que atualizar o capital, beleza? Então, até aqui bem tranquilo, né? Então, primeiro você tem que declarar ali que você é MEI, que você tem um CNPJ. No caso, o MEI não pode ter sócio, você tem participação integral no capital da sua empresa. E aí, como é que funciona a declaração, então, dos rendimentos, né? Do quanto você recebe ali sendo uma pessoa jurídica, microempreendedor individual. Vão ter duas coisas. Primeiro, você tem a parcela de rendimentos isentos e não tributáveis, porque tem um percentual de isenção que a Receita Federal permite que você coloque e também o abatimento das despesas ali da sua empresa MEI. Depois, você tem a aba de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ou seja, é como se fosse a distribuição de lucros que você recebe do CNPJ, né, como microempreendedor individual. Então, você, pessoa física, você é dono de uma empresa, que é o MEI, né, esse CNPJ que você tem, essa pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica te manda essa rentabilidade como pessoa física. É por isso que você tem que colocar isso na declaração do imposto de renda. Então, quais são essas abinhas? Aqui, ó, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Então, o valor que entrar aqui vai ser tributado, né, para títulos de imposto de renda de pessoa física, e os rendimentos isentos e não tributáveis. Então, aí a parte que é isento, que não vai pagar imposto de renda, você vai colocar aqui. E agora o principal, né? Como é que a gente faz o cálculo? Então, para fazer o cálculo do imposto de renda, você tem que considerar o percentual de isenção da receita bruta anual. Então, como é que funciona? Se você é prestador de serviço, é 32%. Se você é uma empresa de transporte de passageiros, você pode abater 16% da receita bruta. E se você está cadastrado como MEI, como indústria, comércio ou transporte de carga, você tem uma isenção de 8%. Então, vamos aos exemplos práticos. Então, primeira coisa, a fórmula da renda do MEI, né, que vai considerar como receita
e que você vai ter que declarar ali como pessoa física é a receita bruta da sua empresa, menos a parcela do imposto de renda e menos as despesas comprováveis, ou seja, todas aquelas despesas que a sua empresa tem e que você pode comprovar, tá? Então você tem que ter ali nota fiscal, tem que ter todos os documentos. Então você pode abater aluguel, você pode abater energia elétrica, você pode abater as compras, né, os insumos, tudo que você compra e que você adquire, que tem relação com a atuação da sua empresa como MEI, são despesas comprováveis, você tem que ter essa documentação. Você tem que ter essa documentação, porque se a Receita Federal solicitar, né, tá tudo ali guardadinho. Então é importante vocês terem pastinhas com data, né, colocado ali em ordem cronológica, por ano, por mês, tudo certinho, que isso fica muito mais fácil para organizar aí as finanças da sua empresa. Então vamos lá, então vamos supor que você seja um prestador de serviços e a receita bruta no ano foi de 70 mil. Então a parte isenta é 32% de 70 mil, que vai dar 22.400. Então esses 22.400 você vai declarar lá naquela aba de isentos, certo? Vamos voltar aqui? Vai declarar aqui, ó, nessa abinha de isentos e não tributáveis. E aí, vamos supor que você teve aí ao longo do período, né, comprovadamente despesas de 20 mil. Então, a sua renda como MEI foi a sua receita bruta, menos a isenção da Receita Federal, menos as despesas da sua empresa. E aí, você tem então que declarar na aba de tributáveis uma receita de 27.600. Vamos supor que você é só MEI, você não é CLT, você não tem nenhum outro ganho de outra empresa, de outro CNPJ, tudo bem? Esses 27 mil aqui está abaixo do que você tem que declarar, porque de acordo com as normas, né, da declaração anual do imposto de renda, você tem que declarar acima de 28.559,70, tá vendo? Então, se você é só MEI, de acordo com esse cálculo, você não precisaria fazer a declaração do imposto de renda, ok? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Agora vamos mudar o cenário. Você está cadastrado como MEI, como comércio e indústria e não como prestador de serviços. Então, a isenção é de 8%. Então, os mesmos 70 mil vezes 8 dá 5.600 para declarar na aba de isentos. Vamos manter as despesas de 20 mil e aí vai mudar. Então, ó, 70 mil menos 5.600 menos 20 são 44.400 como receita tributável. Aí você precisa declarar o imposto de renda porque está superior aos 28.559,70. Tudo bem? E aí, vamos conversar um pouquinho. Se você é MEI e CLT, então você tem que somar os dois. Então, às vezes, você é CLT, você tem ali o seu salário, mas você abriu o seu MEI, vende ali uma mercadoria, vende o seu pano de prato, vende ali o seu brigadeiro gourmet, você faz ali algumas vendas como pessoa jurídica, mas não tem um rendimento tão alto assim. Então, de qualquer maneira, você vai fazer aquele cálculo ali, né? Vai pegar quanto que foi a sua renda bruta completa, menos as despesas, menos a isenção. O valor que der ali dessa forma, vai somar ali com aquele informe de rendimentos que você recebe da sua empresa e ver se ultrapassa 28.559,70, vai ter que fazer a declaração. Mas assim, importante você entender como microempreendedor individual que ao fazer a declaração do imposto de renda, né, você consegue mais crédito no mercado. Então, às vezes você precisa fazer um empréstimo, você quer expandir o seu negócio. Então, a declaração do imposto de renda não é só para a Receita Federal verificar se você está ou não devendo o imposto. Pode ser que a declaração, ela te dê mais credibilidade na hora de você conseguir crédito. Dependendo do concurso público que você for fazer, também é exigido declaração do imposto de renda de pessoa física, independente se você enquadra nos limites ou não. Então, por exemplo, quem fez o concurso da Receita Federal recentemente, para ser funcionário ali da Receita Federal, para entrar como analista, né, para entrar como auditor, você tem que apresentar que você fez a declaração do imposto de renda no ano anterior. Então é importante você ficar atento aí se você for concurseiro. E às vezes, mesmo estando abaixo do limite, muitas vezes você tem valores a receber. Se você é comissionado, por exemplo, se você tem um salário muito variável, num mês que cobrou o imposto de renda, pode ser que você tenha direito à restituição. Então fiquem atentos com isso também. E aí, se você tiver dúvidas, coloca aí nos comentários, vocês me ajudem a melhorar o canal. E aí eu peço para não esquecer de se inscrever e compartilhar, porque o meu canal tá muito pequenininho ainda. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição 2 e-books que são produzidos pelos meus alunos de contabilidade. Um é um e-book de declaração do imposto de renda 2023 e o outro é um e-book sobre como que você
navega no site do microempreendedor individual para você aprender como mexer, aonde ir, né? Dependendo do que você precisa fazer dentro do site. São 2 e-books gratuitos, espero que vocês gostem. Nos vemos no próximo vídeo.